Bom dia. Rodrigo, uma perspectiva para este encontro, depois de uma semana também marcada por medalha de alguma forma se pode usar este encontro? Eu acho que a preparação deste jogo não tem absolutamente nada a ver com aquilo que se passou no fim de semana no último jogo do Rio Ave, nem a meio da semana no último jogo do Futebol Clube do Porto. A preparação deste jogo tem a ver com a análise tática e estratégica que ambos os treinadores fazem do adversário e com aquilo que querem impor em termos da sua identidade, mas acima de tudo do seu modelo de jogo. Os dois clubes têm objetivos e, independentemente daquilo que aconteceu nos jogos anteriores, ganhando, perdendo, ou, neste caso ninguém empatou, nada se altera naquilo que é a abordagem ao jogo. O Rio Ave, tivesse acontecido o que tivesse acontecido, abordaria o jogo da mesma forma, e o Futebol Clube do Porto, tivesse acontecido o que tivesse acontecido, abordaria este jogo exatamente da mesma forma. É essa a minha perspectiva relativamente àquilo que vai acontecer. Duas equipas à procura do melhor possível e apenas isso. Um jogo de futebol normal, como outro qualquer, nada marcado pelo que aconteceu anteriormente, mas por aquilo que os intervenientes forem capazes de fazer durante o mesmo. Isso é que é fundamental. Nós recordo que perdemos 3-0 com o Futebol Clube do Porto e perdemos 5-1 com o Benfica, mas também ganhamos ao Benfica para a Taça de Portugal, também empatamos com o Benfica para o campeonato, também fizemos um fantástico jogo com o Sporting aqui, quiçá aclamado pela imprensa, fomos injustamente perdemos. Jogamos com o Futebol Clube do Porto aqui, fizemos um jogo muito positivo, portanto, e perdemos por 1, no momento em que estávamos à procura do empate e tivemos um jogador expulso. Naturalmente que houve coisas também que refletimos quando não ganhamos e quando perdemos, e de facto o jogo que fizemos no Dragão não foi um jogo que me tenha orgulhado nada. Analisamos naturalmente aquilo que aconteceu e há uma questão que é fundamental neste jogo, que é um detalhe que pode fazer toda a diferença, obviamente, porque estes jogos são jogos jogados ao limite, ao metro, à jogada, ao duelo. E quando se defronta equipas com mais valias, naturalmente que esses detalhes podem definir um jogo. Agora há um momento que é fundamental e que nesse jogo do Dragão nós tivemos menos bem, que foi um momento do equilíbrio e parece-me que é efetivamente esse detalhe que pode fazer a diferença. E o equilíbrio é algo que aparece no futebol como algo fundamental, algo natural, e aquilo que me parece também que a abordagem correta que devemos fazer é que o equilíbrio não terá a ver muito como vamos ficar ordenados durante o jogo, mas muito mais como é que nos vamos conseguir ordenar a jogar. E isto tem a ver um bocadinho com a filosofia que nós temos, que é nós não queremos abdicar de jogar, mas temos de ser capazes de jogar e manter-nos equilibrados, que foi algo que não aconteceu no jogo do Dragão, por oposição, por exemplo, a um jogo que até perdemos no Benfica, mas em que tivemos muito bem nessa questão, porque esse jogo do Benfica ficou marcado por outras questões como tenham sido os lances de bola parada. E essa é de facto um tónico muito importante, que é perceber que para jogar com uma equipa como o Futebol Clube do Porto há que estar permanentemente equilibrado, há que saber perceber quando a bola está coberta ou descoberta, há que a cobrir o mais possível para que o Porto não possa jogar à profundidade. Há que ser muito reativo na perda da bola, porque o período de tempo que vai entre o Porto ganhar a bola e explorar a profundidade é muito curto e, portanto, há que antecipar esse momento. E é também por aí que temos que estar preparados. Naturalmente que o Porto tem valias noutros momentos, mas esse é um momento que nós temos que ter muita atenção. Agora, não podemos, naturalmente, porque estaríamos, no fundo, a não ser fiéis a nós próprios, estaríamos a trair-nos a nós próprios, não podemos, quando tivermos a possibilidade de ter bola, e ter a possibilidade de ter bola é lutar por isso. Portanto, é esta a perspectiva que eu quero também para a minha equipa, uma equipa que seja agressiva quando não tiver a bola, que encurte espaços ao Porto, que compreenda naturalmente que só eliminando espaço ao adversário é que se consegue, de alguma forma, diminuir
e também igualar um pouco as valias, porque é óbvio que o Futebol Clube do Porto tem valias que nós aqui e acolá não temos, mas nós podemos reduzir espaços, podemos limitar a ação do Porto, e é esse também o nosso objetivo, e dessa forma conseguir conquistar a bola e depois geri-la no sentido não de fazer um jogo para ter bola e deixar passar tempo, mas geri-la no sentido de encontrar caminhos que nos permitam também chegar à baliza do Futebol Clube do Porto, porque é óbvio que é assim que é fundamental, e que também vemos este jogo como um jogo de oportunidade, porque se na Liga Portuguesa ainda ninguém ganhou no Dragão, e isso significa que naturalmente é uma tarefa dificílima. Tirar pontos ao Porto é sempre uma tarefa altamente motivadora para equipas como o Rio Ave, e portanto nós temos que ver este jogo como um jogo motivador para nós, porque temos tudo a ganhar. Temos tudo a ganhar, os nossos jogadores têm tudo a ganhar, em mostrar que podem competir ao nível dos jogadores do Futebol Clube do Porto, e da equipa do Futebol Clube do Porto tem sido avassaladora no campeonato português e nas competições internas, e também em termos europeus, independentemente do que aconteceu no último jogo. Portanto, esta perspectiva alargada e lata com que vemos o próximo jogo, com muita ambição, com um realismo muito claro do que queremos fazer, com a consciência de que quando fizemos bem, mesmo contra grandes, fomos mais competentes e competimos, que também é um desidrato, um objetivo que temos permanente. Quando não o fomos, pagamos caro, porque com estas equipas paga-se muito caro os erros, e há que estar 100% comprometido, porque, como eu disse aqui já, 99% não chega. Percebermos, identidade é um conceito muito mais lato do que modelo de jogo, ok? O modelo de jogo é a forma como a gente joga. Quando se soma a isso um conjunto de outras coisas, temos uma identidade. A identidade tem a ver inclusivamente com valores, e valores é algo que a gente não pode abandonar, porque estamos a abandonar a nós próprios quando largamos os nossos valores. E isso nós não vamos fazer. Portanto, nós temos um conjunto de valores também definidos entre nós e não abdicaremos deles. Agora, o modelo serve também para estar ao serviço de tudo isso. Eu não consigo imaginar, nem me consigo entender, nem acho concebível um treinador ter um modelo que sirva para ganhar ou para perder, ou que sirva para ganhar nos sítios e perder nos outros, ou que isso não existe. O nosso não é assim. Também não consigo conceber que um treinador crie um modelo que só sirva para ganhar ao Porto, ou que vá pensar que vai criar um modelo para ganhar ao Porto. Isso também não existe. Eu, desde que cheguei ao Rio Ave, tentei implementar uma filosofia de jogo assente num conjunto de princípios que naturalmente, e num conjunto de valores e num conjunto de outros aspectos que nos fazem acreditar que nós podemos competir também com equipas grandes, ou ditas grandes. E essa criação tem a ver não só com princípios que nos permitem competir sob o ponto de vista ofensivo, mas também que nos permitem competir sob o ponto de vista defensivo. Quando eu falei que a questão do equilíbrio ofensivo era fundamental ser a tónica deste jogo, tem a ver com rotinas que nós também as temos, porque nós também temos que ter equilíbrios quando atacamos e jogamos contra equipas que têm todo um outro conjunto de valias. Isso é fundamental não esquecer. Portanto, eu acho que é uma falsa questão quando se fala de mantendo a identidade, corre mais riscos para jogar com o Porto, ou mantendo um modelo de jogo. Isso seria dizer que o nosso modelo de jogo é pobre, que é curto, que não é competente, e eu não aceito isso, até porque já demos provas que é. Também não me parece que o caminho para jogar com equipas como o Futebol Clube Porto seja abdicar de jogar, ou jogar só de saídas longas, ou jogar só de pontapé. Não consigo. O Cruyff diz que não há medalha melhor do que ser aclamado pelo seu próprio estilo, e nós, quando ganharmos, gostaríamos de ser aclamados pelo nosso estilo, e acho que a gente não deve vender a alma ao diabo, e portanto nós não vamos vender a alma ao diabo, até porque temos vendido muito bem a nossa alma. Queremos vender a nossa alma, se Deus quiser, num futuro próximo, que já não faltam muitos meses para acabar a época, mas a outros clubes, e a alma deste clube, a nossa alma são os nossos jogadores, e portanto nós não vamos abdicar da nossa alma, que é os nossos jogadores. Quero fazer deles melhores. Que, numa análise mais detalhada ao jogo do Benfica, faz-nos perceber que nós, no jogo do Benfica, em muitos momentos tínhamos condições para construir, e nós batemos longo. Curiosamente, ninguém pegou por esse jogo. E isso levou-nos a um desgaste tal que nós tivemos que pagar também na segunda parte, porque nós tivemos duas dificuldades na segunda parte. Foi em ser competente no momento de bola parada, e isso teve a ver com erros de posicionamento que foram devidamente escalpelizados, que foram erros relativamente àquilo que é o plano, ponto, falhas individuais.
que eu não penalizo porque eu sou responsável pelo treino, se eles falharam é porque eu tenho que treinar mais. Agora, há também uma outra coisa que nós não conseguimos manter a intensidade de jogo ao nível do Benfica e fomos penalizados por isso. E isso teve a ver muito com a forma como nós não conseguimos gerir algumas coisas do jogo na primeira parte, porque tivemos uma capacidade defensiva brutal, nós chegamos a ganhar ao intervalo, podíamos ter feito um outro golo e estar a ganhar, se quiçá 2-0, mas 1-0, ok. E nós depois pagamos isso, porque em muitos momentos na primeira parte não fomos capazes de gerir o ritmo. E o futebol é como a música, toda a música tem ritmos. E é fundamental que quando jogamos futebol também o joguemos com ritmo. E o ritmo é posto quando se tem a bola, porque sem bola só há um ritmo, é correr muito, trabalhar muito, encurtar muitos espaços, estar juntos e trabalhar ordenados. Agora, quando nós com bola não somos capazes de ter essa ordenação, temos muito mais dificuldades. E essa foi uma das dificuldades que nós tivemos, porque nem sempre conseguimos no Benfica, e muitas vezes porque não quisemos, porque tínhamos condições para isso, começar a construir ordenado. Começamos a construir desordenado. E lá está, foi muito difícil depois ordenar-nos a jogar. E isso deu-nos um esforço, tivemos um esforço acrescido, que pagamos mais tarde. E portanto é esta perspectiva que eu tenho na forma como abordo o jogo. Agora, se me disser que estamos a 10 minutos do fim e estamos a jogar no último terço porque não conseguimos sair, porque o adversário é poderosíssimo, o que é normal, estamos a ganhar e o Miguel não mete um central para equilibrar uma relação de forças no espaço central porque estão a jogar 2 avançados ou 3, como o Benfica fez aqui no jogo da taça, que meteu Giménez, meteu Seferovic, meteu Jonas no espaço central e nós equilibramos o jogo. Equilibramos, mas isso tem a ver com estratégia, tem a ver com inteligência, tem a ver com coerência, porque coerência não é consistência, eu já disse isto muitas vezes aqui, consistência é algo como esta mesa, é algo que é duro, e o que é consistente, às vezes, se for muito consistente, é estúpido, porque é estupidamente consistente. E, portanto, a coerência é completamente diferente. A gente analisar um contexto e adaptar-se ao contexto. É isso que a gente deve fazer permanentemente. Agora, muitas vezes não somos capazes de levar os planos de jogo ao limite que gostávamos, porque na teoria tudo está bem montado, agora na prática esbarramos num conjunto de coisas, principalmente nas mais-valias dos adversários, que temos que ter em consideração que, efetivamente, muitas vezes não são exatamente aquilo que a gente gostava que fosse, gostávamos que eles fossem mais fraquinhos, mas muitas vezes não são.